Temos estado a falar sobre compromisso e creio que este é o grande desafio para o ano 2020 da Igreja Batista da Graça. É devido ao nosso compromisso com Deus, com a família e com a Igreja, que nós podemos fazer então a diferença na sociedade onde nós estamos inseridos. O título da mensagem de hoje é Comprometidos com o Discipulado. E vamos ver a diferença entre ser um discípulo de si mesmo e a diferença entre ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Um texto que há cerca de 3 anos preguei aqui na Igreja Batista da Graça de uma forma diferente. Não fiz copy-paste. Aliás, o autor faleceu esta semana, o autor do copy-paste. Mas não foi em homenagem a ele que eu estou a pregar esta mensagem. Então, Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Apenas um pequeno contexto. Jesus tinha por hábito contar muitas parábolas, e parábolas são histórias que não são verdadeiras e que às vezes não se deve ligar até aos pequenos pormenores. E Jesus contava estas histórias para passar uma verdade central. Então, o objetivo da parábola é usar uma história imaginária para passar, então, uma verdade central. E vamos olhar para este texto e perceber, então, qual a atitude de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus e como isso transforma também a forma como nós olhamos para as outras pessoas. Vamos também perceber a atitude de quem é discípulo de si mesmo e como isso também transforma a forma de olhar para as outras pessoas. Então, vamos ver duas posturas em duas pessoas diferentes e nós olharmos para este texto, mais do que pensarmos quem é quem, quase como aquele jogo quem é quem, na igreja, a Cristina é esta, o Miguel é este. Mais do que fazermos esse exercício que é totalmente errado, nós devemos então olhar para o texto e perceber quem somos. É talvez o exercício mais difícil que nós podemos fazer. Analisar o nosso próprio coração. Então vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Normalmente, antes de Jesus contar uma história, o próprio escritor do Evangelho, neste caso Lucas, que era médico, mas também tinha uma paixão enorme por história, costumava dizer a quem se referia, abrindo então o caminho ao mesmo tempo para o objetivo final da história. E reparem no versículo 9. Propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Desta forma, podemos ver que esta parábola destinava-se a quem? Àqueles que confiavam em si mesmos. A ideia de autossuficiente. Eu não preciso de mais ninguém. Eu consigo. Sim, eu consigo. Então, esta parábola é para aquelas pessoas que acham que por si mesmas conseguem. A ideia de que não precisam de mais ninguém, porque sozinhos conseguem fazer o caminho. Isto aplica-se muito também para aquelas pessoas que acham que não precisam da igreja, porque sozinhas conseguem fazer o caminho. Olhando também para o texto, para aquelas pessoas que se consideram justas. Quando a Bíblia fala deste sentido de se considerar justo, fala para aquelas pessoas que se acham que são perfeitas em tudo o que fazem, em tudo o que dizem. Não admitem que possa haver outra opinião, não admitem que possam estar erradas, porque elas, em tudo o que fazem, em tudo o que dizem, é perfeito. Então, esta parábola é para essas pessoas. Mas também é para aqueles que desprezam os outros. A palavra desprezar, no original, tem o significado de tratar alguém como inútil ou desprezível. Então, esta parábola aplica-se a todas as pessoas que consideram que há pessoas inúteis ou que há pessoas desprezíveis. Podemos estar agora a pensar,
Mas devemos antes analisar o nosso coração. Então vamos olhar, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. É-nos dito então que 2 homens tinham um só propósito ao irem até ao templo, orar. Um desses homens era fariseu. Relembrar que os fariseus eram um grupo à parte dos judeus, eram considerados como os doutores, como aqueles que interpretavam a lei. O desejo dos fariseus era mostrar a todas as pessoas que eles cumpriam a lei, que eles eram perfeitos. Não eram pessoas que mostrassem graça e misericórdia para com quem falhasse, porque normalmente quem se acha perfeito não consegue mostrar graça e misericórdia para com aqueles que falham. Então por isso é que os fariseus não se conseguiam dar com pessoas que, na mente deles, na ótica deles, eram consideradas pecadoras. Ainda que as suas vidas privadas muitas vezes fossem diferentes das suas vidas públicas. Além disso, diz-nos o texto, pelo simples facto de estarem ao pé de alguém que fosse considerado pecador, como um publicano, eles eram logo considerados imundos. Tinham logo que fazer um ritual de purificação. Devido a isso, então, os fariseus estavam quase sempre à margem das pessoas e não se misturavam com os pecadores. Por outro lado, o texto fala-nos dos publicanos. Os publicanos eram os judeus que estavam ao serviço do Império Romano para cobrarem impostos a quem? Aos judeus. Reparem na situação. Um judeu estar a cobrar impostos ao serviço dos inimigos romanos ao seu próprio povo. Por isso é que os publicanos eram considerados pessoas sem qualquer tipo de valor para os fariseus, por serem, na ótica deles, traidores da nação. Para os fariseus, ser publicano era da pior espécie e cujo valor não tinha, a sua palavra não tinha qualquer valor em tribunal, só pelo simples facto de ser publicano. Curiosamente, Jesus rompeu todas estas barreiras e uma das pessoas que chamou para si mesmo, que chamou para ser apóstolo, foi Mateus. E Mateus era o quê? Cobrador de impostos, para mostrar que a graça de Deus estende-se a todas as pessoas. Vamos então olhar para a atitude de um discípulo de si mesmo, para a atitude de um discípulo de Jesus Cristo, para percebermos então quem somos e se isso faz então diferença na forma como caminhamos com as outras pessoas. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Vamos dividir o texto por partes para entendermos melhor como alguém que se idolatra a si mesmo está a rejeitar a Deus e ao próximo. Alguém que tem como amor da sua vida vai sempre rejeitar a Deus e rejeitar as pessoas. Reparem, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Lembre-se que o fariseu estava de pé. A ideia é que, muito provavelmente, estaria muito perto do local que nós temos falado no templo do Santo dos Santos, onde ninguém mais podia entrar, apenas o sacerdote, por ser o local da aliança e ser um local sagrado. E ele podia entrar apenas uma vez ao ano. O fariseu, estando de pé, indica que ele estava muito perto do Santo dos Santos. A ideia de que eu estou próximo da perfeição. Eu estou no local mais perto de Deus. Jesus então mostrou desta forma que o fariseu achava que estava no maior nível de santidade, pois mais ninguém tinha a ousadia de sequer estar perto do local do Santo dos Santos. Versículo 11 ainda. Orava consigo, ou orava para si mesmo, ou orava de si para si mesmo.
As intenções do fariseu eram muito claras. Usar a oração para ter destaque para aqueles que a ouviam. Não sei se já aconteceu convosco ou fazerem esta oração ou ouvirem esta oração, mas alguém que ora e em vez de destacar os feitos de Deus, destaca aquilo que fez durante essa semana. É precisamente o que o fariseu estava aqui a fazer. Usava a religião para mostrar as suas obras, para exaltar as suas ações, quando na verdade a oração é-nos dada, é-nos oferecida por Deus aos seus filhos como um gesto de profunda intimidade entre Ele e o seu povo, para destacarmos aquilo que Deus faz nas nossas vidas e através das nossas vidas. E como é que ora um discípulo de si mesmo? Reparem novamente no versículo 11. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Reparem, qual é o motivo de gratidão do fariseu? Por não ser como os outros. Gratidão pela sua superioridade. Gratidão por ser melhor do que todos. Um discípulo, então, de si mesmo agradece a Deus por ser bom e por não ser como as outras pessoas. Atenção, meus irmãos, isto acontece muito mais do que aquilo que acontece muito mais nas nossas vidas do que aquilo que nós podemos pensar. Nós achamos muitas vezes que nós somos superiores às outras pessoas. Quando ficamos escandalizados com aquilo que os outros fazem e nós dizemos assim, graças te dou, Deus, porque eu nunca vou fazer aquilo. Porque eu não serei capaz de realizar aquelas coisas. Porque eu não sou como aquela pessoa. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como aquela pessoa. Isto é uma atitude farisaica. Temos visto que só teremos capacidade de receber pecadores na igreja e caminhar ao lado deles, que é a ideia do discipulado, quando acharmos que estamos todos no mesmo barco, que somos todos capazes de fazer o mesmo, que estamos todos na mesma luta. Quero dizer-vos isto de todo o coração. Todos nós, a começar por mim, somos capazes de fazer as maiores crueldades e os maiores pecados. Ninguém é superior a ninguém. Pode haver, sim, pessoas que sejam mais transparentes. E eu creio que nos dias de hoje ainda não sabemos lidar com as pessoas transparentes. Porque se alguém tiver a coragem de partilhar a sua luta, aparece logo a mentalidade farisaica. Eu bem sabia que ela era fraca. A sua vida dava para notar que ela era capaz de fazer isto ou bem pior. Graças te dou a Deus porque eu não sou como aquela pessoa. Ninguém é superior a ninguém. Ainda hoje vimos isso na Escola Bíblica Dominical pelo Mateus. Ninguém é superior a ninguém. Não duvidemos de que a nossa carne é capaz de fazer. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, desconfiem do vosso coração. O nosso coração é enganoso. Desconfiem das vossas ações. Analisem as vossas motivações. Em segundo lugar, nós achamos que quando os outros pecam, nós devemos então clamar por justiça, por castigo de Deus perante a sua vida, em vez de clamarmos a Deus para mostrar misericórdia sobre as suas vidas. O que é que eu quero dizer com isto? Há superioridade na nossa vida quando alguém falha para connosco e em vez de pedirmos ao Senhor para que Ele traga graça e misericórdia para aquela vida, nós clamamos para que Deus faça a sua justiça. Eu não me lembro, na minha vida, de ter feito uma oração ao Senhor perante o meu pecado a dizer, Senhor, faz a tua justiça no sentido de manda fogo dos céus sobre mim. Não me lembro. Não sei se alguém se lembra de pedir fogo dos céus sobre si. Mesmo nos momentos mais difíceis. Eu achava, sim, que Deus não queria nada comigo. Ou que Deus já não olhava para mim. Mas nunca clamei ao Senhor para mandar fogo sobre mim. Mas já clamei sobre outras pessoas, já. Mas ainda se pede muito julgamento, em vez de clamarmos por misericórdia para a vida dos outros. E só pede julgamento quem se acha superior. E só pede misericórdia
quem se acha em pé de igualdade. Reparem, só pede julgamento quem se acha superior. Só clama por misericórdia quem acha que está em pé de igualdade. Por isso é que nós devemos clamar por misericórdia. Podemos conhecer toda a teologia, podemos ter toda a eloquência, mas se o nosso coração estiver carregado de julgamento, algo de errado está connosco. Nós não estamos a ser discípulos de Jesus, nós estamos a ser discípulos de nós mesmos. Outro pormenor a reter no texto. Este homem estava a usar a pessoa de Deus e o seu tempo para ser visto, para ser contemplado pelas pessoas. E este é um alerta para todos nós, quando queremos que a nossa vida, quando queremos que o nosso ministério sejam admirados pelas pessoas à nossa volta. E quando não for admirado, ficaremos zangados ou frustrados porque não recebemos feedback nenhum. É uma atitude farisaica quando nós fazemos alguma coisa e estamos à espera que deem feedback. À espera de... bendito Jonatas entre os homens que fez isto e aquilo. É uma atitude farisaica. Qual o resultado quando a nossa vida e o nosso serviço fica dependente dos outros? Nós deixaremos de servir. Nós estamos cá para servir a Deus e as pessoas, não para recebermos palavras dos outros. Não são as palavras dos outros que nos devem motivar. É verdade que nós devemos honrar as pessoas que cuidam das nossas vidas. As palavras têm poder e nós devemos até honrar as pessoas com as nossas palavras. Tiago fala muito sobre isso. Mas em todas as nossas ações nós não devemos depender disso. Eu tenho dado muito nas orelhas da Igreja Batista da Graça neste sentido. É verdade que a motivação não deve... a nossa motivação é a cruz de Cristo. Nós não devemos estar dependentes das palavras das pessoas para fazer alguma coisa. Mas também é triste que nós só percebemos que alguma coisa às vezes é bem feita na igreja quando não há feedback nenhum. Porque quando alguma coisa corre mal, nós ouvimos de várias pessoas que alguma coisa não correu bem. Nós também devemos honrar as pessoas com as nossas palavras. Olha, obrigado. O que tu fizeste, obrigado. E nós devemos então usar essas palavras, porque muitas das vezes não é depois das pessoas partirem que nós devemos fazer elogios. É quando temos essa oportunidade, olhos nos olhos, de agradecer a Deus pela vida das pessoas. Lembre-se, é pecado deixar de servir aqueles que nos entristecem. Nós devemos servir alguém, mesmo que essa pessoa nos tenha entristecido. Porquê? Porque Deus continua a cuidar de nós, mesmo quando nós o entristecemos. Fazer este exercício é simplesmente ligar o Evangelho com todas as áreas da nossa vida. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu vou deixar de servir e cuidar de alguém que não tenha amor para comigo, eu não estou a colocar o Evangelho em prática, porque Deus, mesmo eu falhando tantas vezes, Ele continua a olhar para mim e continua a amar-me. E eu não sei explicar, mas apenas quero colocar essa vivência em prática para com as pessoas. Muitas vezes as pessoas devem saber que o meu gesto de amor para com elas, e quando falo de mim, falo de outros de vós aqui, que o nosso gesto de amor para com elas não é porque elas estão a merecer esse amor, mas foi porque nós fomos alvos do amor de Deus. E às vezes nós só conseguimos enfrentar alguém que nos magoou quando tivemos esta perspectiva do Evangelho. O meu desejo é que cada um de nós, ao ser discípulo, possa ter então uma mentalidade de adorador, ao desejar fazer tudo para Deus, reconhecendo que tudo vem de Deus e tudo deve ser para Deus, porque toda a glória deve ser dada ao Senhor. E em que é que o fariseu se achava superior? Versículo 11 e 12. Porque roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
Então o fariseu agradecia por não ser como os outros homens que eram roubadores. Olhando para o texto, o que é que ele estava a fazer nesta oração? Estava a roubar o quê? A glória a Deus. Estava a dizer que não era como os outros que são roubadores, mas afinal de contas ele estava a roubar a glória a quem? Hein? Deus, querendo dar todo o destaque aos seus feitos, ao contemplar a si mesmo. Nesta oração só há agradecimento pelo seu ativismo religioso e nunca há agradecimento pela ação de Deus na sua vida. Um discípulo de si mesmo usa as orações para agradecer apenas as bênçãos, não como fruto da bondade de Deus, mas pela certeza que as recebeu como merecimento. Por isso é que muitas vezes nós ouvimos, recebe a bênção, Deus é bom. Mas Deus também é bom quando também nos dá na sua providência coisas que nós não entendemos. Deus é sempre bom. Mesmo quando chegam doenças, mesmo quando chegam tribulações, mesmo quando o dinheiro não chega até ao final do mês, mesmo quando o carro avaria, seja o que for, Deus é sempre bom. E agradeceu também por não ser incorreto moralmente. Esta atitude, na verdade, mostra a sua total imoralidade. Além disso, agradecia também por não ser adúltero. A palavra indica que não tinha relações ilícitas nem antes do casamento e nem fora do casamento. É verdade que este fariseu podia não ter adulterado em termos físicos, mas adulterou em termos espirituais. Esta relação na Bíblia sempre existiu, o casamento e a relação entre o ser humano e Deus. Tanto é que Deus, para mostrar isso ao seu povo, utilizou Oséias para mostrar como o povo se corrompe. Ao corromper-se com várias mulheres é a mesma coisa que corromper-se com vários deuses. Pois a Bíblia então fala muito sobre este adultério espiritual quando nos envolvemos com os ídolos. E o ídolo deste homem era ele mesmo. E um discípulo de si mesmo torna-se então o amor da sua vida e passa o tempo a apresentar a Deus e às pessoas o seu currículo espiritual em jeito de superioridade. Senhor, abençoa-me. Eu tenho feito isto, e aquilo. Ou então, Senhor, te agradeço porque eu não sou como aquela pessoa, porque eu já fiz isto e aquilo. E que passa a ser o responsável por tudo aquilo que fez. Foi isso que fez com que o fariseu, reparem novamente no texto, diz que jejuava e dava o dízimo. A referência ao jejum e ao número de vezes serviu também para se engrandecer. Sabem porquê? No Novo Testamento, o jejum era exigido uma vez ao ano e nas festas. E o fariseu dizia que fazia quantas vezes? 2 vezes por semana. Ou seja, ele era o melhor dos melhores, pois não somente cumpria a lei, como ia para além do cumprimento dessa lei. Aí diz uma vez por ano, eu faço 2 vezes por semana. Vejam, eu sou bom. Aí a Bíblia diz, ok, eu faço 2 vezes por semana. Mesmo na questão do dízimo. Ele dava mais do que aquilo que era exigido. No Antigo Testamento, o dízimo não era necessário dar dos vegetais. E ele mostrou que dava de tudo. Sabemos que o dízimo vem antes da lei cerimonial e está para além da lei cerimonial. Isto é, o dízimo tem validade para nós nos dias de hoje. Contudo, o dízimo não faz parte do nosso currículo espiritual, mas faz parte do nosso compromisso espiritual com Deus e com a Igreja. Uma nota sobre os dízimos aos membros de igreja. Enquanto direção, tivemos a olhar para este assunto tão melindroso. E para mim é um assunto duro de se falar, pois as pessoas acham que muitas vezes eu estou preocupado com o meu salário. E não estou de todo. Há uns anos, e quem viveu aqui na Igreja da Graça, pouca gente está nessa altura, sabem que houve uma altura que eu disse o seguinte: Deus é o meu patrão. Deus é o meu chefe.
e nunca me vai faltar nada, porque Ele sempre providenciou tudo. Curiosamente, depois de ter dito essas palavras, algumas pessoas deixaram de contribuir para a igreja, para mostrar se era verdade aquilo que eu estava a dizer. E o que é que Deus fez? Deus, na sua graça, trouxe novas pessoas que rapidamente não só deram aquele valor, como ainda deram mais do que aquilo que eles estavam a dar. Eu não me preocupo. Posso viver às vezes com mais dificuldades, outras vezes menos, mas Deus não deixa faltar nada, porque não é a igreja que é. A igreja... eu não sou funcionário da igreja. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja, pela graça de Deus, tem pessoas muito comprometidas que garantem toda a estabilidade da minha família. Ainda ontem eu escrevi sobre isso, sobre a Igreja Batista da Graça. Não deve haver nenhuma igreja batista no nosso país que cuide tão bem do seu pastor como esta igreja. E eu admito isto publicamente e escrevi isto. Deus cuida dos seus filhos. Agora, fico apenas triste ao olhar para o relatório que só eu tenho acesso, porque se todos nós assumíssemos o nosso compromisso como membros de igreja, algo que fizemos, todos os membros fizeram este compromisso, poderíamos ser o quê? Mais bênção para mais pessoas. Já está provado aqui publicamente que quando a nossa igreja tem condições, a nossa igreja é uma igreja generosa. É uma igreja que abençoa para missões, para beneficência, apoio a igrejas. É uma igreja que tem uma visão não centrada nela, mas é uma igreja que tem uma visão para fora. Eu dou graças a Deus e eu aprendo com esta igreja. Esta visão não é minha. Eu aprendi com esta igreja a ser generoso. Porque eu estava habituado, noutros sítios, a ter uma atitude totalmente diferente. Então eu estou a aprender com esta igreja a ser generoso. E esta é uma cultura que não vai ser mudada. Porque é uma cultura que vem da Igreja da Graça ao longo dos anos. E os irmãos que estão aqui há mais tempo na igreja podem confirmar isto. Poderíamos investir mais em missões, como temos feito, apesar dos nossos pequenos recursos. E cada vez mais, meus irmãos, eu vou puxar por cada um de vós para contribuirmos para missões. Missões devem estar no nosso coração. Nós devemos ter em mente de não só fazer discípulos, mas como ajudar outros que estão a fazer discípulos. E nós precisamos também de abençoar com as nossas orações, com as nossas palavras, e hoje Mateus falava sobre isso, mas também com as nossas contribuições. Mas também, em terceiro e último lugar, poderíamos pensar em mudar de instalações para termos um espaço que reflita uma visão de crescimento e não de acomodação. Eu, se quiser ser um pastor acomodado, eu serei um pastor acomodado. Mas estas instalações não têm capacidade para receber mais pessoas e não têm espaço para fazermos um trabalho digno com as nossas crianças ou até para dar classes necessárias. Era preciso dar classes, eu não estou a conseguir dar classes. Estamos aqui a arranjar uma estratégia porque não há espaço para isso. Agora, também pensando nas nossas crianças, nós muitas vezes somos cruéis para as nossas crianças porque elas não têm espaço para brincar. E nós, pais, gostamos de ficar lá em baixo a conversar uns com os outros. E onde é que as nossas crianças vão brincar? Elas vão ter que destruir alguma coisa. Eu lembro-me para o meu passado. No meu passado, na igreja, nós tínhamos... Antigamente chamava-se, não sei se alguém se recorda disto, o Salão da Mocidade. Era isso, não era? Em que nós íamos jogar à bola, nós tínhamos lá a mesa de ping-pong. Nós temos uma mesa de ping-pong lá em baixo, nós nem a conseguimos montar. Temos que dar condições às nossas crianças para que elas também tenham espaço para estar. Mas atenção, ao estarmos todos aqui, e talvez hoje que estou a pregar sobre isto está a faltar muitas pessoas, mas se todos viessem já não caberíamos aqui, mesmo numa questão legal, pelo número de pessoas por metro quadrado. Nós temos que pensar nisto. E sabem, meus irmãos, se todos os membros da igreja fossem comprometidos com o dízimo, nós poderíamos mudar de instalações facilmente. E poderíamos abençoar muito mais pessoas. É bom nós pensarmos isto. Perdoem-me por falar disto, mas eu imagino muito, acordo de noite a sonhar com isto. E tenho a certeza que depende de nós e do nosso compromisso. Eu não sou um pastor acomodado.
se for para acomodar, eu estou bem como estou. Mas eu tenho uma visão de fazer discípulos. Fim da nota. Voltando ao texto. Este homem, se tivesse então de cantar o hino que cantámos a semana passada, quão grande és tu, ele cantava então este hino a olhar para o espelho. Quão grande és tu. Ele admirava-se, ele contemplava-se a ele mesmo. Achava-se então o maior cumpridor da lei. Ia para além das exigências das regras religiosas exteriores para poder dizer a todos que era um cumpridor da lei. Este é um sério problema, pois um discípulo de si mesmo pode até não ter problemas com o que faz, mas na motivação com que faz as coisas. E a motivação, o problema do fariseu não era o que fazia, mas era a motivação com que fazia as coisas. Vimos então até agora que o fariseu iniciou a sua oração com Deus, mas nunca mais pensou em Deus. Pensou apenas nele e nos seus feitos. E às vezes também há algum tipo de pregações assim, que falam de Deus, falam da palavra no início, mas depois fogem e nunca mais falam da palavra. E muitas vezes então usamos algo que Deus nos deu, como a oração, como a pregação, para falarmos aquilo que queremos e não falarmos da palavra do Senhor. Reparem, nesta oração não há adoração a Deus. Nesta oração não há gratidão. Nesta oração não há confissão de pecados. Porquê? Porque ele considerava-se o maior. Como está a nossa confissão de pecados? Resolvemos tudo naquela frase famosa batista: Deus perdoa todos os nossos pecados? Não há base bíblica para isso. Essa frase não tem base bíblica. Confessar, discriminar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. 34 palavras cheias de conteúdo vazio. Além de tudo isto, quando este homem agradeceu por não ser como os outros, não estava a entender que todos são pecadores. Não tenhamos a ousadia de querer que os nossos irmãos sejam aquilo que nós não somos, perfeitos. E às vezes temos a ousadia de achar que as outras pessoas têm que ser perfeitas. E a dificuldade em perdoar surge muitas vezes por acharmos que há amores perfeitos. E amor perfeito só houve um. O amor do Pai, que enviou o seu Filho Jesus para dar a sua vida por pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos dificuldade em perdoar quando achamos que somos incapazes de fazer aquela coisa. Mas quando achamos que somos capazes de fazer aquilo ou pior, nós tenderemos sempre a perdoar. Ainda que isso implica, muitas vezes, a ter cuidado para que as coisas não voltem a repetir. Vamos então agora olhar para a oração de um discípulo do Senhor Jesus. Versículo 13. Vamos perceber como é que um discípulo do Senhor Jesus Cristo ora. E o nosso compromisso na igreja, compromisso com o discipulado, é compromisso de fazer discípulos. E vamos perceber então como um discípulo do Senhor Jesus Cristo ora. O publicano, estando de pé, longe, reparem, um estava perto, não é? Este estava longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê favorável a mim, pecador. Senhor, perdoa-me. E batia com a mão no peito. Reparem na diferença na atitude de um discípulo de si mesmo e um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Um estava perto do Santo dos Santos para que fosse visto por todos. O publicano estava longe, pois não se considerava digno de estar perto de Deus. Porque quanto maior for o nosso conhecimento de Deus, mais vamos perceber o quão pequenos nós somos. Mais vamos perceber a nossa miséria. Ninguém pode ser discípulo de si mesmo e discípulo do Senhor Jesus Cristo. Reparem novamente no texto. Mas batia no peito. Esta ideia era muito comum no Antigo Testamento e que mostrava arrependimento absoluto. Significa isso que o publicano tinha uma dor profunda por saber o que tinha feito. Somente então, quando temos a percepção do nosso pecado, mesmo aquele que ninguém está a ver e que é muitas vezes cometido nos nossos lares ou quando estamos sozinhos, é que nós conseguimos dizer e clamar:
o que vem a seguir. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Precisamos de olhar mais para o nosso coração. Precisamos de examinar cada vez mais a nossa vida. Precisamos deixar de falar dos outros. Precisamos de olhar para nós e clamar por misericórdia. Um discípulo de Jesus confessa o seu pecado e pede a Deus para não lhe dar o que merece, porque reconhece o que é pecador. E às vezes custa-me ouvir essas orações: Senhor, dá-nos aquilo que nós merecemos. Que tragédia absoluta. Um discípulo de Jesus não declara as bênçãos. E muitas vezes nós ouvimos alguém dizer: preciso de oração para que seja curado. Está decretada a cura. Quem somos nós para decretar alguma coisa, ordenar alguma coisa? Quem somos nós? Um discípulo de Jesus não declara bênçãos e nem pede a Deus que lhe restitua alguma coisa. Às vezes vemos frases de que se Deus tira-nos alguma coisa para nos dar uma coisa melhor. Qual é a base bíblica para isto? A não ser que essa coisa melhor seja o céu. Está bem. Aí eu concordo. Às vezes Deus tira. Para termos a capacidade de podermos dizer: Deus dá, Deus tira, louvado seja o Senhor. É verdade que Jó viu tudo restituído 2 vezes. Mas houve quem não visse nada restituído. E Abacuque clamava ao Senhor. E o Senhor disse-lhe: o justo viverá pela fé, e ele entende isso e termina o seu livro. É dizer: ainda que nada produza, ainda que a terra não dê alimento, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então não temos poder algum para declarar, decretar, nem dizer ao Senhor para nos restituir alguma coisa. O discípulo de Jesus percebe que os seus pecados não foram ignorados, mas foram perdoados. E para serem perdoados, alguém teve que pagar o castigo, alguém teve que ser punido, porque a lei assim o exigia. Todos nós somos pecadores. E se fôssemos somar a uma música da Sovereign Grace Music, não sei se é assim que se diz, perdoem-me o meu inglês, mas que agora Eduardo Mano vai sair um álbum em português, certo? Mas há uma música que diz que se fôssemos somar todos os nossos pecados, quem poderia ficar de pé diante de Deus? Por isso é que clamamos: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tendo a certeza que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Nunca conseguiremos cumprir a lei de Deus, ao contrário do que o fariseu achava. Só Jesus conseguiu. Nunca aches que tens o mesmo valor do que Jesus. Há 15 dias, acho eu, disse-vos que eu ouvi uma pregação de um pastor a dizer que para Deus nós temos o mesmo valor que Jesus. Nós somos iguais a Jesus. É um disparate terrível. Esta semana ouvi também uma chamada pastora que disse que Deus, ao enviar Jesus, foi para torná-lo pecador como nós. Fico doente com estas coisas. Eu não consigo ignorá-las, porque isto é da heresia das heresias mais graves que pode haver. Jesus, primeiro, ser igual a Jesus, e agora Jesus ser pecador. Nunca aches que tens o mesmo valor do que Jesus. Somos pecadores. Mas também te quero dizer o seguinte: nunca te esqueças que existe perdão em Deus. O publicano, em 7 palavras, adora a Deus, pede misericórdia, confessa o seu pecado, fazendo tudo isto em plena gratidão. Significa isso que não é pelo muito que dizemos que seremos ouvidos. O publicano usou 7 palavras e o fariseu usou 34.
Quantas vezes eu não deixei de orar porque não conseguia fazer orações longas? Havia pessoas na igreja de Batista Tondela que faziam orações longas e as minhas orações tinham 20 segundos. E depois, como achava que eu não tinha qualquer valor porque a minha oração era só de 20 segundos, eu deixei de orar. Então, durante 5, 6 anos, nunca orei publicamente porque achava que as minhas orações eram muito pequenininhas comparando com as outras orações. Até ter percebido que Deus não olha para isso, mas olha para a forma como nós fazemos. E até a Bíblia é muito clara, cuidado com as vãs repetições. Agora, teremos nós, discípulos de Jesus, feito esta oração: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador? Vamos ver a resposta de Jesus às palavras do publicano. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse que aquele que foi declarado inocente, justificado, foi o publicano e não o fariseu. Porque todo aquele que pensar que é alguma coisa será humilhado perante Deus, mas aquele que se humilhar perante Deus será exaltado por ele. E exaltado significa vivermos com Deus para todo o sempre. Reparemos que estas palavras de Jesus foram ditas para os judeus, o que criou certamente um espírito de revolta. Contudo, Jesus não se preocupou com isso. Ele quis ir direto ao ponto. Quis ir direto ao coração, porque o nosso problema está sempre no coração. Olhando para este texto, percebemos que não devemos olhar para o cristianismo como um conjunto de regras a serem obedecidas. Devemos sim olhar para o cristianismo como algo que nós desejamos viver por causa daquilo que Cristo fez. E para isso nós devemos ter, ou olhar cada vez mais para o que Cristo fez, perceber a dimensão do seu gesto e pedirmos a Deus que a sua graça venha sobre nós. É isso que um discípulo do Senhor Jesus faz. Senhor, derrama a tua graça, derrama a tua misericórdia sobre a minha vida. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova, põe em mim o teu coração. Quem somos nós quando ninguém nos está a ver? Este é o melhor exame que nós podemos fazer. Não avalies a tua espiritualidade quando estás aqui na igreja. Também deves fazê-lo. Mas avalia a tua espiritualidade quando ninguém te está a ver. Será que precisamos dos holofotes para brilharmos espiritualmente? Será que precisamos de estar no púlpito ou algum ministério como louvor, nas classes, seja o que for, para termos algum tipo de espiritualidade nas nossas vidas? Imaginemos que eu era professor da EBD. Será que eu preciso de ser professor da EBD para estar presente nas EBDs? Porque se já não for professor da EBD, eu já não preciso de estar presente. Então eu preciso do serviço para ter alguma espiritualidade na minha vida? Cuidado. Se sim, nós estamos a ser fariseus, estamos a precisar do serviço para sermos espirituais. Um discípulo de Jesus deseja que a luz que reflita na sua vida não seja a dos holofotes, mas que seja a luz do Espírito Santo a atuar. Um discípulo de Jesus é aquele que vive da mesma maneira, quer esteja na sombra ou em público, porque como em todo o lado ele compreende que é um pecador necessitado da graça de Deus. Sem o Espírito Santo nós vamos viver na escuridão, ainda que as luzes da ribalta possam estar apontadas para a nossa vida. Por isso é que temos visto a queda de tantos pastores. Porque a luz da ribalta às vezes alimenta o ego. E nós precisamos de ter cuidado. É muito cuidado com isto. É muito mais fácil ficar preocupado em passar uma boa imagem para os cristãos do que investir o nosso tempo no nosso crescimento com Cristo. Às vezes quase que obrigamos as pessoas a viverem uma imagem de bons cristãos, porque nós não estamos a permitir a confissão. Ou se houvesse confissão, provavelmente então iriam julgar em vez de procurar a restauração. Precisamos ser uma boa igreja para quem peca, para dar lugar à confissão de pecado. Porque um discípulo de Jesus é aquele que clama por misericórdia e que não pede por julgamento. Certamente que o publicano, depois de ter orado assim, estava disposto a amar o seu irmão. Queremos ser uma igreja que não seja movida a eventos, mas sim uma igreja onde as pessoas se ajudam mutuamente, pedindo força para as suas lutas,
onde sentem o desejo de orar umas pelas outras e a terem necessidade de ler a palavra juntas. Quero e vou lutar para que a nossa igreja não faça eventos por eventos, mas que as pessoas, ao estarem juntas, tenham vontade de partilhar as suas lutas, que orem umas pelas outras e leiam também a palavra. Quem somos nós? Discípulos de nós mesmos ou de Cristo? Quem queremos ser? Qual é o nosso compromisso? Vamos orar a palavra e desta forma pedir ao Senhor que nos ajude. Bom Deus, nós te queremos exaltar, Senhor, reconhecendo que Tu és Senhor das nossas vidas. Quero pedir-te perdão por tantas vezes precisar das luzes para a minha espiritualidade funcionar e poder querer mostrar que sou alguma coisa quando nada sou, Senhor. Devemos, Senhor, pedir, clamar misericórdia para as nossas vidas e para a vida dos nossos irmãos. Perdoa-nos porque muitas vezes a nossa motivação não é correta. Ajuda-nos a todos juntos a assumirmos o compromisso, Pai. A falha nos nossos compromissos é pecado. E perdoa-nos então por falharmos muitas vezes. Ajuda-nos então, Senhor, a reconhecermos o nosso pecado. Mesmo tendo às vezes dificuldade de levantar os nossos olhos para Ti, ajuda-nos a perceber que Tu continuas a amar-nos. Queremos ser discípulos Teus, ajudando outros a serem discípulos e ajudando também aqueles que são discípulos, mas que estejam a passar por alguma dificuldade. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.